Olá, bem-vindos ao Caminho Germânico, podcast dedicado à literatura, cultura e às maravilhas das artes. No episódio de hoje vamos falar sobre os contos de fada, como esses contos maravilhosos nos apresentam os significantes culturais e podem nos demonstrar a realidade através de suas narrativas. Mas, antes de mais nada, nos apresentemos. Aqui é Joelson Matias e tudo começa com Era Uma Vez. Oi, eu sou José Guilherme e os contos de fadas são verdadeiros. Não porque dizem que os dragões existem, mas porque dizem que eles podem ser derrotados. Oi, meu nome é Karen e como disse C.S. Lewis, um dia você será velho o bastante para voltar a ler contos de fadas. Meu nome é Hector e hoje vamos falar em uma língua que todos entendemos. Então, nessa série de podcast que vamos começar hoje, vamos falar sobre os vários âmbitos dos contos de fada, sobre os vários autores, suas interpretações e suas versões. Falando desde os mais antigos, dos mais clássicos, até as interpretações feitas pelas animações da Disney. Essa série que iniciamos agora será feita de modo intercalado, sempre com outros livros, outros temas, outros contos, mas vamos continuar fazendo sim as análises de contos clássicos e livros. Vez ou outra trazendo também alguns temas acerca dos contos de fada de forma geral. Antes de mais nada, seria interessante a gente falar um pouquinho o que são os contos de fadas. Para ambientar melhor o ouvinte sobre o que vamos conversar hoje, é bom a gente primeiro dar uma definição sobre o que são esses contos de fadas que a gente vai conversar e falar um pouco também sobre os irmãos Grimm, que a gente vai falar muito durante todo o podcast. Então, basicamente, o que a gente chama hoje de contos de fadas, o termo técnico que costuma se usar é contos maravilhosos. E aí, por que esse nome, né? Porque nem sempre nesses contos vão haver elementos como fadas ou gigantes, esse tipo de fantasia, mas que existem sempre elementos de maravilhamento em que se misturam com a realidade de uma maneira perfeitamente natural. E não existe nenhum tipo de estranhamento em relação aos personagens que existem na história com esses elementos fantásticos. Então, não é o caso de a gente ter fadas e gigantes, pelo menos não em todos, mas que sempre existe esse elemento do maravilhamento da pessoa que participa daquela história em relação ao que está acontecendo de uma maneira natural. Então, é bom a gente traçar alguns limites entre esses dois conceitos, porque ao longo do podcast a gente vai falar como contos de fadas, mas o que a gente vai querer se referir aqui é contos maravilhosos. Então, resumindo, conto maravilhoso é uma história em que o elemento fantástico se mistura com a realidade de uma maneira natural. Não existe nenhum tipo de estranhamento em relação a isso. Enquanto que contos de fadas é um termo que a gente usa mais modernamente, né? Justamente para contos que utilizamos para entreter crianças. E a gente sabe que os contos maravilhosos que a gente vai falar aqui hoje não necessariamente se direcionam para crianças, né? Mas que podem ser utilizados como forma pedagógica para ensinar crianças sobre aspectos da realidade, sobre aspectos da vida que elas já podem ter contato desde a infância, tá? Então a gente tem aí dois grandes expoentes em relação aos contos fantásticos, que são os irmãos Grimm. E basicamente foram dois estudiosos da Alemanha que registraram a tradição oral que existia na sua época. Então, o que eles fizeram não foi criar e escrever novos contos, novas histórias, novos romances, mas eles pegaram tudo que tinha de herança cultural na Alemanha daquela época, de realmente a tradição que vinha sendo contada há várias gerações através de algumas histórias, e registraram isso em grandes coletâneas que até hoje nós temos aí como sendo a principal obra traduzida, né? A principal obra que é traduzida do alemão, maior mesmo que
que grandes textos filosóficos como os textos de Marx. Então, a herança dos contos dos irmãos Grimm, ela é até hoje uma das principais heranças da Alemanha para a cultura universal, né, para a cultura ocidental, de maneira geral. Para explicar um pouco, rapidamente, sobre o que são esses contos dos irmãos Grimm e o que é que eles carregam, eu vou trazer aqui uma citação do Mapas do Significado, do Jordan Peterson, psicólogo canadense, que é muito famoso atualmente, que ele faz uma análise de mitos, toda essa construção mitológica e como ela se relaciona com a nossa estrutura mental, enfim, eu vou trazer um pouco sobre como isso se relaciona com os contos. Ele fala o seguinte: uma boa teoria sobre a estrutura do mito deverá permitir que você veja como uma história que você nem conseguiu entender anteriormente poderá lançar luz nova e útil sobre o significado da vida. Então, muito do que a gente vai tratar aqui sobre os contos maravilhosos, né, ao invés de contos de fadas, é justamente sobre como que essas estruturas, como essas histórias que vão passando ao longo das gerações, ao longo do tempo, elas colaboram para a gente entender de uma maneira mais geral como que nós podemos nos portar com o mundo, como que as relações de moral, justiça se relacionam, como que a gente pode achar caminhos de encarar a realidade, muitas vezes, achar caminhos de como precisamos nos desenvolver, do que é que a gente precisa se atentar, né? Então, muito do que a gente vai falar aqui envolve esses aspectos, e vale ressaltar também que é sempre bom que a gente possa analisar sem o julgamento de hoje em dia. Então, sempre bom a gente poder analisar essas histórias sem necessariamente pensar com os olhos do que a gente está fazendo hoje, né? O termo que a gente pode usar para isso seria um anacronismo, para a gente poder evitar esses anacronismos, para a gente poder realmente avaliar o teor daquela história dentro daquele contexto e como que ela se relaciona com toda a história da humanidade, não necessariamente só naquele espaço, não necessariamente só com aquele âmbito cultural, mas de uma maneira mais geral, mais universal. Eu acho que conto de fada é um tema que alcança a todos. Desde criança a gente entra em contato com as historinhas, seja por meio de livros, seja por meio de filmes. E o nosso objetivo aqui é talvez começar desmistificando essa ideia que a gente tem de contos de fadas, e a uma primeira vista gera já um asco, né? Uma repreensão, assim, ai, mas que coisa infantil, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, sério? Isso é literatura? Pois é, e se a gente disser que isso faz parte da base da literatura? Quando a gente se depara com esse tipo de história, é interessante até notar semelhanças entre histórias. Às vezes você já é adulto, está escutando uma história e para pensar, peraí, eu já escutei essa história em algum lugar. Aí quando você para refletir, você viu essa história em um livro, você viu essa história em um desenho, ou você escutava suas avós, enfim, contar para você quando você era criança. Então, o tema de contos de fadas é um tema que perpassa toda a nossa vida, desde criança, e o objetivo aqui é mostrar para você que também faz parte da literatura de uma pessoa mais velha, que ela não está restrita aos pequenos. No nosso primeiro podcast, a gente falou sobre a literatura e a condição humana. Falamos sobre os mitos, as epopeias, e como isso fala sobre a realidade, certo? E aqui nos contos de fadas não é diferente. Agora, dessa vez, vamos aprofundar-nos. Vamos falar sobre como essas histórias, como Karen bem trouxe, elas repercutem em nossa vida, se repetem em outros âmbitos e nos fazem pensar sobre a realidade. Antes da gente entrar nos contos de fadas em si, deveríamos primeiro falar um pouquinho da diferença entre os mitos, os contos de fadas e as fábulas. O mito ele tem um simbolismo que está entrelaçado em toda a sua estrutura. Não é muito lógico, não é muito racional tudo que o mito representa. Sei lá, Gaia, Cronos, Zeus, Olimpo, todas essas coisas têm significações que não são tão convenientes à realidade. Já o conto, ele tem uma significação mais moral, mesmo tendo alguns valores simbólicos.
Ao mesmo tempo que ele tem essa significação moral, a gente tem que procurar um pouquinho os valores simbólicos, tentar interpretar e entender. Já as fábulas são puramente morais. São puramente histórias para aprender, para ensinar, histórias que vão dizer como uma criança deve lidar com a vida, como uma criança pode se tornar uma boa adulta, e vai ser extremamente moralista em alguns aspectos. Mas o que vai nos interessar hoje são os contos de fadas, que vai ter, sim, como eu disse, a moral, mas vai também ter muito simbolismo para a gente falar hoje e interpretar um pouco. Sim, sim. E muito interessante notar que, como o Karen já tinha comentado um pouco antes, e com o que você já tinha acabado de dizer, os contos de fadas inicialmente não eram histórias especialmente para as crianças. Isso é muito mais moderno, a gente está trazendo para a classe infantil, digamos assim. Mas elas não eram histórias infantis propriamente ditas. Elas eram contadas normalmente e faziam parte da cultura geral das pessoas. E, como bem disse C.S. Lewis, uma história de crianças que só é boa para as crianças é uma história ruim. E é isso que a gente vem trazer aqui. Que mesmo aquelas histórias que você, ouvinte, pode estar considerando como infantis demais, tente quebrar esse preconceito, porque por trás delas existem grandes coisas e grandes simbolismos que podem nos ajudar a compreender nossa própria realidade. Eu diria, inclusive, que contos de fadas, na verdade, são mais úteis aos adultos do que às crianças. Porque Sim. Uma das funções dos contos de fadas, isso segundo Tolkien, é recuperar em nós o deslumbramento da realidade, fazer recuperar em nós a sensibilidade pela beleza, por essas coisas. E as crianças têm essa coisa já intrínseca. A vida infantil é toda isso, ela é toda permeada por esse deslumbramento. Então, às vezes eu imagino que o que hoje é conto de fada pra gente, um dia foi uma história contada por uma senhora numa calçada, assim, contando para a família toda, para os adultos. Isso pode até ter sido uma realidade de vocês, eu não sei, mas ainda hoje em alguns interiores isso é comum. De geralmente uma pessoa mais velha sentar na sala e começar a contar histórias. E a cena é interessante porque você vê um monte de criança sentada, ouvindo e animada assim com a história, o que vai acontecer. E atrás delas estão os adultos também sentados, escutando a história e pensando a própria vida, refletindo, tentando absorver o máximo de ensinamento possível daquilo. Isso é bem interessante. E isso já fala das origens de alguns contos de fadas, de forma geral. Porque nada mais é do que histórias locais de feitos extraordinários que foram se desenvolvendo, ganhando corpo, crescendo. E que, de alguma forma, tenha um certo sentido universal. E que se espalhava pelo mundo. Talvez por alguns autores, como o Charles Perrault, ou pelos irmãos Grimm. Mas, de fato, elas sempre foram histórias pequenas, locais, ali. No caso dos mais conhecidos contos de fadas, ali do centro da Europa, da França, da Alemanha. E assim foram crescendo, desenvolvendo. Até porque o grande mérito, a gente vai falar mais dos irmãos Grimm, mas o grande mérito deles não foi criar histórias do nada. Foi eles coletarem tudo aquilo que tinha na cultura, no ambiente que eles viviam, juntar, compilar, ajeitar um detalhe ou outro, alguma coisa ou outra, mas pegar o que estava na tradição oral e escrever e guardar para as próximas gerações, porque aquilo já estava na tradição oral daqueles povos, daquelas pessoas. E é muito interessante observar isso, que mesmo sem a escrita disso, ele era perpetuado entre as gerações. Isso guarda o valor dos contos de fadas. E ainda sobre os irmãos Grimm, eu ouvi uma fala aqui muito interessante, que era sobre como eles não alteravam o texto. Eles eram como compiladores e, no máximo, restauradores. Eles não colocavam sua visão no... Era sempre o puro, era sempre aquilo que as pessoas falavam na tradição oral, só que em forma de texto em papel, de uma forma que outras pessoas consigam acessar. Eu achava que uma das partes mais interessantes em relação aos irmãos Grimm, em comparação com outras pessoas que fizeram esses registros, é justamente
Se a gente pegar, por exemplo, o Hans Christian Andersen, né? Ele tem um trabalho também de registro de contos, mas a gente pode ver através dos estudos, dos textos que a gente tem como apoio, que eles também fizeram um trabalho de escrita em cima desses textos, o que os irmãos Grimm não fizeram. Os irmãos Grimm, eles tinham muito critério, né, ao lidar com essas histórias. Porque, querendo ou não, elas falavam de uma tradição que não necessariamente era deles. Então, era como falar uma língua que não era a língua deles. Então, assim, esse cuidado para preservar o máximo da origem é essencial, já que a gente está falando de coisas antiguíssimas, né, e universais, assim, atemporais, que serve para tantas crianças que ouviam naquela época, quanto as crianças e os adultos, né, que escutam hoje. Era uma vez. Já pararam para pensar que todos os contos, a maioria dessas historinhas que a gente conhece, começam com Era uma vez. E já nesse início a gente consegue tirar uma característica essencial dos contos de fadas, que é a eternidade, digamos assim, a atemporalidade, talvez. Porque vejo que quando a gente fala Era uma vez, nós estamos falando de um tempo que certamente existiu, só não se sabe quando. É uma característica interessante das crianças, que elas não necessariamente se importam com quando, como, onde foi isso, né? Quando a gente conta uma história, por exemplo, se você escuta uma história, você quer saber quando que isso aconteceu, que época, né? E que era da história era e onde foi isso. Mas os contos de fadas não, eles começam já com essa característica que não importa em que momento da história, não importa quando você escutar, ela aconteceu e é sempre agora. Eu acredito até que seja uma forma de ludibriar as crianças. Porque, assim, uma coisa que criança gosta muito de fazer é perguntar. Por quê? Quando? E a gente também gosta de fazer isso. Só que quando você fala que era uma vez, parece que a criança não quer mais saber quando é, por que é. Ela aceita aquilo. Mesmo que esteja, assim, com aquela vontade de saber tudo aquilo, querendo saber a natureza das coisas, aquele questionamento natural da criança, mesmo com tudo isso tudo desaparece depois de esse Era uma vez. Parece que tudo Para mim parece um pouco também como é indiferente. É indiferente a história, você saber em que época foi. O que importa é a história. É isso que está acontecendo. Exato. E veja que nunca há, durante a história, tantos marcadores temporais que incentivem a curiosidade do leitor. Nunca assim, nunca vai falar era uma vez e fala que tem um carro. Ou fala alguma coisa que identifique o tempo que está falando. É claro que por ter sido escrito a maior parte na época medieval, a gente consegue visualizar alguns elementos medievais. Mas, de forma geral, nunca há marcadores temporais tão claros assim. E uma coisa que eu observo nas obras dos irmãos Grimm é que, às vezes, se a gente parar para pensar, as obras deles, na nossa sociedade atual, nós não colocaríamos eles para serem contados a crianças. E aqui a gente já pode começar a falar um pouquinho de cada obra especificamente. Por exemplo, na obra da Cinderela. Todo mundo conhece um pouco, no geral, a história da Cinderela. Só que nós conhecemos a versão totalmente moderna, já atualizada e tal. Quando nós voltamos para as obras mesmo dos irmãos Grimm, existem coisas que podem ser ditas até como macabras, que você não diria para crianças, para elas dormirem ou coisas assim. Mas é importante lembrar que esses elementos macabros só são detalhes do tempo que foi escrito. Por mais que pareça antiquado pra gente, pareça absurdo, a gente tem que ler ele e tentar superar esses elementos. A coisa do absurdo é interessante, porque, assim, já que você citou Cinderela, esse ponto macabro que eu acredito que é
Uma das cenas, né, esquisitas, assim, é quando o sapatinho não cabe no pé de uma das irmãs. E ela, pra que caiba o sapato, ela acaba serrando uma parte do calcanhar, não é? Ela corta um pedaço do pé pra conseguir entrar no sapatinho. E realmente é uma coisa absurda. E essa é outra característica interessante dos contos de fadas. E se você lê-los com a razão prática, com a razão lógica, né? Nada daquilo vai fazer sentido. Então, desde o começo, até na questão do tempo mesmo, era uma vez. Tá, se você quiser pensar logicamente, você não consegue chegar a uma conclusão. Quando foi isso? Então, todo conto de fada parece perverter ou impedir a atuação direta dessa razão que a gente acha que é superior, né? Que a gente tem que usar em todo momento. Não. Ele é uma história que foi feita para não ser lida com essa lente, né? E eis aí a primeira lição literária que a gente pode tirar dos contos de fada. Temos que ser transportados pelo mundo que o autor propôs. Nunca devemos ler um texto, seja do mais simples contos de fadas até os mais complexos textos filosóficos. Nunca devemos ler um texto tentando pôr nossas ideias acima das ideias do autor. Sempre temos que estar abertos a ouvir, a viajar naquilo que é proposto durante o texto e seu discurso. Sobre a história fazer sentido em si mesma. Apesar de ter símbolos, apesar de representar coisas universais, maiores, enfim, Tolkien, naquele ensaio sobre contos de fadas, Tolkien fala que toda história bem contada, ela deve ser escrita de modo que faça o leitor entrar dentro desse mundo. Então, o criador, quando ele é um bom criador de histórias, ele vai fazer de tudo para montar um universo que seja completo, que tenha regras próprias, que tenha moral própria, enfim. Todas as leis façam sentido dentro dela. O nome disso é referente intratextual. Quando o autor estabelece uma lei física do universo que ele criou, uma lei moral ou de costume do povo do universo criado, ele coloca isso, sei lá, for uma série de livros, ele coloca isso no primeiro livro. Então, no terceiro livro, quando esse detalhe for evocado novamente, o leitor já vai saber que naquele mundo aquela lei é diferente. Naquele mundo, aquele costume é diferente. Então a gente vai juntando toda essa nossa bagagem intratextual para tentar entender como os costumes e leis desse universo funcionam e nunca colocando a nossa referência do nosso mundo real no texto. Exato. E nesse ensaio, Tolkien também faz uma observação que é quanto àquele livro Alice no País das Maravilhas. E quando ele está falando da característica do conto de fada de ser escrito como um relato próprio, né? Ele diz que todo conto de fada deve ser escrito como um relato factual. Ou seja, ele tem que ser escrito como se aquilo realmente aconteceu. Tem indicações de que isso é inventado e de que isso é uma historinha, enfim. Então ele traz à tona a história da Alice no País das Maravilhas, que, na verdade, foi escrita como um sonho. Tudo aquilo que Alice viveu se passou dentro de um sonho, e não como se fosse realidade. Então ele diz que, por causa disso, Alice no País das Maravilhas não deveria ser considerado um conto de fadas. Um exemplo desses absurdos que podemos encontrar no início de um texto é a história transcrita pelos irmãos Grimm de As Andanças do Pequeno Polegar, que começa assim: um alfaiate tinha um filho que nasceu tão pequeno que não passava do tamanho de um polegar, e por isso chamava-se Pequeno Polegar. Se você for com essa lógica que Karen trouxe agora, se você for com essa lógica do seu mundo real, da nossa existência prática, você vai deixar o texto, você vai deixar o conto e vai perder tudo que tem de interessante pra gente analisar. E esse é um dos melhores contos. Esse conto é até engraçado, né? Mas ele era muito corajoso e disse ao pai: pai, preciso viajar. Certo, meu filho, disse o velho. E pegou uma agulha de cesim, prendeu nela um punho de resina e entregou a ele, dizendo: agora você tem uma espada para levar na viagem. E um dos pontos mais legais que eu vejo nisso é que, já pegando o exemplo do Alice no País das Maravilhas, o próprio autor, né,
ele era um professor de lógica e matemática. Então a gente já vê essa dicotomia em relação aos contos de fada, só que tem uma certa intenção pela obra de realmente reverter tudo que a gente tem como racional, tudo que a gente tem como dentro da ordem, né? Dentro do que a gente conhece como realidade. E aí a gente vê um caso de um professor de lógica e de matemática de uma grande universidade, que ele escreve um conto justamente que vai contra tudo isso, que ele cria realmente situações hipotéticas e situações absurdas, mas que dentro daquela obra fazem bastante sentido. Então a gente já vê essa relação de como que os contos de fada, eles realmente mostram esse lado que muitas vezes o adulto deixa de enxergar, né? Deixa de ver como possibilidade, o lado da imaginação, o lado do criativo, do sentimental, justamente em oposto ao que a gente tem como racional, como calculado, né? E é aí que eu acho que está o grande trunfo dos contos de fadas e da literatura em geral, que é que não se trata da razão, não se trata dessa lógica. Se trata do que a gente sente enquanto lê. O que é aquele livro, o que é aquela coisa escrita no papel, o que é aqueles pequenos símbolos ordenados ali vai nos fazer sentir. Qual o significado que vamos tirar disso? Isso é muito legal, de verdade. Eu acho que é um dos motivos que me fazem ler cada dia mais e experienciar esse sentimento. E no fundo, todo conto de fada fala do ser humano. Isso inclusive as fábulas, né? Mesmo que às vezes tem animais falantes e tenha um sentido moral, mas no fundo tudo ali tá falando de nós. Então era Campbell, né? Me corrija aí se eu estiver errada, mas era ele que falava da jornada do herói? É ele mesmo. Ele mesmo. Então, e a jornada do herói é um padrão que tá assim, quase todos os contos de fadas. Você tem ali uma pessoa normal, um herói puro, alguém que vai ser o personagem principal, só que tá tudo bem na vida dele. Aí, de repente, ele se encontra com uma prova, uma coisa que ele tem que derrotar. Então, ele sai para uma aventura e, no final, sempre tem a harmonia, que é o viveram felizes para sempre. Então, tipo assim, a gente não pode falar que sempre, né? Mas é uma coisa comum, que acontece na maioria dos contos. E, no fim, toda essa trajetória, apesar de ser fictícia, e coisas absurdas, ela fala da trajetória própria do homem, muitas vezes. De uma pessoa que está ali normal, aí começa a enfrentar problemas. Esses problemas são de ordens variadas, na maioria das vezes é um problema de sentido, de existência, psíquico, espiritual, não importa. Mas só para mostrar assim que não é um problema, o trabalho, falta de dinheiro, muitas vezes sim, só que essas coisas são sempre de uma ordem maior do que a gente imagina. E a trajetória é longa, até que no final, né, se ele tiver sorte, ele chega a uma harmonia, consegue finalmente alcançar ali a plenitude que ele tanto precisa. É como um teste na vida de uma pessoa. O quanto sofrimento ela aguenta. A aprovação de Jó. Aquele conto lá aquele poema, A Canção do Tomoyo. A vida é combate que aos fracos abate, que aos fortes aos bravos só resta exaltar. Mas outra característica dos contos de fadas é também, não sei se a gente pode dizer a moralidade, mas assim, há sempre uma nobreza, há sempre um bem maior. Nessa jornada do herói, que a gente já falou aqui, na maioria dos contos, o motivo dele é sempre por uma causa maior, uma causa altruísta. Por exemplo, o cavaleiro que se encontra lá com uma princesa que está presa e tem um gigante protegendo a prisão. Ele poderia muito bem, pra que isso? Você vai me pagar quanto para fazer esse serviço? Mas a gente nunca vê esse tipo de coisa, a gente nunca vê essa ambição egoísta de um herói ao enfrentar um problema. Então ele sempre faz isso de boa vontade. Então, seja um ensinamento para as crianças, seja para o adulto, isso é uma coisa presente na maioria dos contos de fadas. Ele sempre trabalha por uma causa nobre. E a gente pode ver que uma das críticas aos contos de fadas cai por terra, porque isso mostra que os contos de fadas não são um escapismo. Não, muito pelo contrário.
Nos contos de fadas a gente pode encontrar virtudes, pode encontrar aventuras, mas a gente também vai encontrar vícios, vai encontrar desgraças, vai encontrar coisas ruins. E isso é o que dá sentido àquela história. E isso prepara quem escuta naquela subcriação para a vida real. Porque você, como criança ou adulto que vê uma história, você consegue encontrar naquelas histórias todos esses aspectos que existem sim na vida real. E isso prepara você de alguma forma para as aventuras que você encontra e tem durante sua vida. E isso nos leva lá pro início, quando a gente falou que essas histórias não são só para crianças. Um exemplo muito bom disso são as animações da Disney, que se você prestar atenção, assistir muito bem, algumas eu não diria nem que são histórias para criança de verdade. Uma criança não deveria assistir Rei Leão. Tem assassinato, traição, muita coisa estranha assim, sabe? Só que é uma coisa ao mesmo tempo bem especial, bem chamativa. Mas a lição por trás de uma história tal como tem em Rei Leão, só um adulto pode considerar isso. Só um adulto consegue conceber todas as lições que estão ali enraizadas nessa história. Isso me lembra uma outra história muito importante no mundo ocidental, que é a história do Pequeno Príncipe. É uma obra que originalmente, né, a gente vê como se fosse para crianças, mas que ao longo das releituras e ao longo dos anos, você adquire experiência e você passa por vivências que fazem você reler aquela obra de uma forma diferente, de olhar para sua vida de uma forma diferente, de enxergar sua infância de uma forma diferente. E isso nos leva aí para uma palavra que é muito cara para os psicólogos, que é a ressignificação. Reler contos de fada, reassistir histórias antigas, coisas que foram tão especiais para nós quando éramos crianças, pode ressignificar algumas coisas e dar novos sentidos para a vida. Outra coisa interessante nessa jornada é a quantidade de experiências que o herói tem antes de chegar no desafio final. Então, na maioria dos contos, até em Rei Leão mesmo, que a gente está falando, quando ele para enfrentar o Scar, isso já acontece no final da história. Então, ao longo de todo o filme, de toda a trajetória, ele enfrentou um monte de pequenas coisas, ele encontrou amigos, então ele geralmente pratica algum ato bondoso, algum ato de caridade, e essas são coisas que vão armando o herói, são as armaduras dele. Ele vai se armando de coragem, de habilidade, de força, de nobreza, e para que ao final ele já chegue preparado para aquilo que ele tem para enfrentar. Pois é, o reino dos leões em Rei Leão, ele só vai ruir por conta dessa falta de responsabilidade, por assim dizer, que Simba tem. Ele foge. Mas, se você pensar um pouquinho, ele era só um bebê leão. Ele não tinha força, ele não tinha um pensamento bem consolidado. Ele não sabia o que fazer. Só restou ele fugir, se transformar, para então voltar e lutar contra o seu time. A história de Rei Leão é muito interessante, muito legal. Provavelmente vamos fazer um episódio do podcast só falando sobre o Rei Leão. Acho que para ficar mais claro o que a gente vem falando aqui sobre os contos de fadas e suas significações, poderíamos dar um exemplo, dar alguma interpretação sobre algum conto de fada. E é interessante a gente falar de João e Maria. Hector, faça as honras aí para a gente falar sobre esse conto muito interessante, que é João e Maria. Beleza, então resumo do conto de João e Maria, né? Basicamente, o conto fala sobre o contexto de uma família pobre, então composta pela mãe, pelo pai, pelos dois filhos, João e Maria, e eles estão numa situação de dificuldades em relação à sobrevivência mesmo, e a mãe tem a ideia de abandonar as crianças numa floresta para que eles pudessem racionar melhor os recursos, a comida, enfim. E eles tentam, né, colocar as crianças no meio da floresta e voltar para casa. E aí eles discutindo entre si, né, a mãe e o pai ali, a gente vai fazer isso e tal. O pai não gosta da ideia, mas ele acaba cedendo.
E o João escuta. E aí ele já bola um plano desde então de como ele vai poder contornar essa situação de abandono, né? Então, quando eles estão indo para a floresta, os pais dizem lá que eles vão só coletar alguns recursos, né, acampar, enfim. E o João ele vai jogando pedras no caminho para que ele pudesse seguir as pedras de volta. E aí dá tudo certo, né? A mãe e o pai deixam eles lá, mas eles conseguem voltar pelo caminho de pedras. E aí surge uma outra tentativa. Dessa vez o João ele esmigaça algumas migalhas de pão e joga no caminho, né? Já que ele já não tinha as pedras dessa vez. E acontece que os pássaros eles comem as migalhas de pão ao longo do caminho, então eles acabam ficando sem as coordenadas de como voltar para casa. E aí eles realmente se perdem. O plano da mãe e do pai sucede, né? Então dá certo de abandonar as crianças na floresta. E perdidos eles encontram uma casa, né? Toda feita de doces e bolos e coisas agradáveis para o paladar das crianças, né? E dentro dessa casa tem uma bruxa. E a bruxa atrai eles para dentro, né, naquela conversa. E basicamente a ideia da bruxa é fazer comida a partir dessas crianças. Então ela quer colocar as crianças no forno. Toda essa ideia que a gente tem da bruxa que se alimenta de crianças, enfim, que ela faz esse tipo de coisa. E aí acaba que a Maria, ela empurra a bruxa dentro do forno, né, e eles conseguem fugir. Então a bruxa que uma hora estava na situação, né, estava com o controle da situação, que ia conseguir devorar as crianças, fazer comida dela, ela acaba se dando mal, ela morre realmente queimada, né, dentro do forno, e as crianças fogem. Isso, a bruxa tá morta. Aí João e Maria passam a explorar a casa da bruxa e acabam encontrando pedras preciosas nos cantos da casa, assim. Tem baús cheios de pérolas e pedrarias preciosas. E aí eles recolhem essas pedrinhas, colocam no avental e voltam para casa. Quando chegam lá, a mãe... Aqui na minha versão, na verdade, é a madrasta. Enfim, a mulher tinha morrido. E aí vivem os três, João, Maria e o pai. Ricos, né? Agora com as pedrinhas. E vivem felizes para sempre. Existe um padrão nas histórias de conto de fadas, que é a relação masculina e feminina. E na maioria dos contos, a mulher sempre preocupada com as coisas materiais. E nesse caso aí é garantia subsistência, né? Garantia sobrevivência. E o homem seria uma relação com a parte espiritual, digamos assim. Não. Mas que claro o conto de fadas seja flexível. Exato. Falei, cara. A gente já falou disso aqui, né? Que não adianta a gente olhar para uma história dessa com as nossas lentes modernas e querer julgar de forma alguma, né? É bem legal a gente assumir que isso aí tá falando de coisas muito maiores do que necessariamente homem e mulher. Até porque isso também tá falando de elementos simbólicos. Então não são pessoas ali, são símbolos, são conceitos significantes que a gente tem que tentar interpretar e não levar como o gênero na nossa vida real e prática. É engraçado que a gente pode ver a mãe como errada da história, certo? Só que se a gente levar em consideração os símbolos que estão aí por trás da mãe como a materialista e logo significando também a natureza. A mãe é aquela que nessa situação coloca os filhos na natureza. É ela que solta os filhos lá. É como se os filhos tivessem que aprender sozinhos, soltos, sabe? E é dessa jornada deles sozinhos, apesar de aparentemente para nós que estamos lendo com o nosso pensamento muito analítico, de achar que é um abandono, pode considerar isso, pode significar isso sim, de ser uma jornada pelo autoconhecimento. E é interessante ver como essa jornada do autoconhecimento dessas duas crianças vão levar na riqueza, que também é material, mas também no modo de prover a família. Que apesar da mãe ter sido morta no final, de certa forma eles também conseguem prover o pai. Tem até dois pontos que eu quero destacar. O primeiro em relação ao papel da mãe, né? A gente pode ficar pensando, né? Caramba, que mãe doente. Meu Deus, como é que ela fala um negócio desse? Mas
é sempre bom a gente relembrar que não necessariamente é exatamente a mãe em si, mas é a figura materialista, como você falou, né? A figura que existe em todos nós, claro, mas que é personificada nesse conto de fadas no papel da mãe. E aí não existe nenhuma relação de sexismo nessa relação, né? Porque justamente a ideia, o intuito não é colocar a culpa em X ou em Y. A ideia é mostrar, do ponto de vista de uma história, de um conto, né, aspectos da realidade e que existem em cada ser humano. Então, isso transcende a simples relação de gênero, né? Acho que esse é um ponto importante. E outro é que uma das principais morais, né, que eu vejo nessa história é que, como você falou já, essa questão do autoconhecimento das crianças que passam por esse processo, né? Mas não apenas no autoconhecimento, mas também como elas conseguem resolver os próprios problemas, né? Então, quando a gente tem lá as crianças, o João fica preso dentro de uma gaiola lá, a Maria estava prestes a ir para dentro de um forno, e aí eles conseguem se resolver. Então, a gente já vê uma estrutura em que as próprias atitudes daquelas pessoas, daquelas crianças, é quem vai moldar o futuro delas. Então, se eles simplesmente tivessem desistido ou coisa parecida, eles teriam realmente sucumbido à vontade da bruxa. Mas eles não desistiram, eles, como Nietzsche falaria, né? Eles imprimiram sua vontade de poder no mundo. Então, eles não foram meros espectadores, eles foram protagonistas dessa história. Eles resolveram suas situações, seus problemas, e triunfaram no final, né? E aí vem a grande questão da morte da mãe, é que a pessoa que deu a ideia de largar elas, ela morre. Mas a pessoa que resolveu os problemas prosperou. Então ela voltou para casa, os filhos no caso, né? Voltaram para casa, eles se deram bem, conseguiram resolver os problemas. Enquanto que aquela pessoa que não necessariamente precisaria ser a mãe, mas que na história é a mãe, que deu a ideia de abandonar as crianças, ela acabou sendo a única que verdadeiramente se deu mal ali, tirando a bruxa, né? E acho interessante que eles resolvem esse problema que você trouxe aí, Hector. E eles resolvem esse problema frente às tentações, que é uma casa de doces. Eles veem lá ali um desvio do caminho deles, um desvio desse desenvolvimento. E no lugar de ceder e de se entregar por completo, apesar de que em certo momento eles se entregam ao início, né? Eles se iludem com a magia da bruxa, mas eles percebem que estão sendo enganados. E mesmo frente a essa tentação, doces que a vida oferece, eles conseguem contornar isso e conseguem resolver seus problemas sozinhos. Eles não criam ressentimento com os pais. Eles, pelo menos não mostram, né, no texto, mas eles não voltam para casa com ódio pelo que eles fizeram. Eles voltam, eles ficam felizes que realmente voltaram para casa, que reencontraram o pai, né? E diz até que o pai teve primeiramente um momento de alegria, finalmente, né? Porque depois de um longo tempo, principalmente contando com a morte da mãe, ele já estava num processo provavelmente de autodepreciação já faz um tempo. E aí as crianças voltam, dá tudo certo, eles acabam renovando esse laço que em nenhum momento foi rompido, apesar dos atos que foram praticados aí ao longo da história. Isso me faz pensar que passa até uma certa mensagem de que é normal permitir que as crianças elas se descubram, que elas lutem, que elas resolvam seus problemas sozinhas. Apesar de, para algumas pessoas, parecer um tanto desumano, isso faz parte do desenvolvimento. Faz parte do crescimento e da criação da autonomia do indivíduo. E outra coisa é a presença da figura da bruxa. E não só nessa história, mas também, sei lá... não só aqui, só que na história da Rapunzel também. A bruxa, ela representa, de certa forma, o mundo material, os prazeres do mundo. Porque vejam que sonho, né? As duas crianças estavam perdidas na floresta, desolados, e de repente se encontram com a melhor coisa do mundo, que é uma casa cheia de doces. É doces porque é criança. Então, tipo assim, qual é o sonho de toda criança? Qual é a melhor coisa para ela? É o doce. Então pode ser que ali, e a bruxa, como sempre, ludibriando, né?
convidando-os para entrar, como se aquele sonho ali de prazeres mundanos, de satisfação, fosse durar para sempre. Então elas comem, assim, nos desenhos que a gente via muito isso, né? Essa expressão muito bem representada, delas comendo assim com tanto gosto, com tanta gula, né? Ambiciosas e descontroladas, impulsivas, etc. E é engraçado que essa história repete, se a gente for ficar olhando em outros contos de fadas. A Casa de Doces, de João e Maria, é a Ilha dos Prazeres de Pinóquio, é a Terra do Nunca, de Peter Pan. É como se você prestar bem atenção, em todas essas histórias tem como uma coisa. Elas estão perdidas, são crianças perdidas. Elas nunca foram ali por... Elas estavam procurando algo e no meio do caminho encontraram essa tentação. E superar essa tentação sempre é um ato de crescimento, de desenvolvimento, como eu falar até agora. Daí, como a gente já está falando sobre desenvolvimento, sobre natureza, sobre o impasse entre a criança, o prazer e a realidade, a gente pode entrar em outro conto, que é o da Bela Adormecida. Certo. A história da Bela Adormecida vai contar um pouco sobre o que a gente quer trazer aqui, né? Sobre o desenvolvimento de uma criança. E bora lá, começa com um casal de um rei e uma rainha que queriam ter filhos, mas eles já vinham tentando há algum tempo e não conseguiam, né? E quando eles finalmente conseguem, nasce uma princesa e eles fazem uma certa comemoração lá, uma confraternização para comemorar o feito, né? A conquista de ter uma filha. E eles deixam de convidar uma das fadas do grupo lá de fadas. Então, ela acaba ficando amargurada, né, e amaldiçoa a criança de que ela iria cair morta quando completasse 15 anos. E aí a história vai continuando, né, enfim. E uma das fadas que estava presente, ela acaba amenizando essa maldição para que, ao invés dela cair morta, ela simplesmente caia inconsciente até um dado momento. E aí essa criança cresce, quando chega aos 15 anos acontece o inevitável, né, por conta da maldição. Ela entra em estado de inconsciente e é quando finalmente, depois de muito tempo, um príncipe que passava por ali, ele escuta um pouco da história, né, já tinha consciência sobre o que tinha acontecido com a princesa, e ele vai lá, pelos percalços, né, do caminho, enfim, ele consegue alcançar a princesa, e aí com um beijo de amor verdadeiro, ele vai lá e liberta a princesa daquela maldição. Então, toda a história é basicamente sobre essa questão da princesa ter sido tão protegida enquanto era criança, mas que, pelo inevitável, ela acabou sendo atingida, né, pela maldição, e aí ela precisou de um agente externo para poder tirar ela daquele estado. E aí que entra o príncipe. E novamente entra o que a gente falou, que não precisa necessariamente ser o papel do príncipe, do homem, filho de rei, mas sim o papel simbólico de um agente externo que vem ali para realmente salvar aquela condição. Então é interessante a gente pontuar algumas coisas do início da história que Hector nos contou agora sobre a Bela Adormecida. É da proteção que os pais têm com a Bela Adormecida. Como os pais não conseguiam ter filhos, eles queriam proteger ao máximo aquela menina. Queriam proteger de tudo, da realidade, da natureza. E aí que entra a Malévola, que é a fada que vai amaldiçoar a Bela, que ela, né, nesse ponto, a gente pode considerar ela como o arquétipo da natureza também, tal como a mãe vai ter o papel dela, João e Maria. E mesmo com essa é para demonstrar que mesmo com essa proteção toda que os pais vão dar sobre a Bela, mesmo assim a natureza vai tocar. De alguma forma, o destino vai ocasionar esse encontro entre indivíduo e realidade, por mais que os pais protejam os filhos.
Eu diria mais. Nem é no sentido de por mais que, mas justamente por conta disso. Sim. É aquela coisa do tentar evitar a profecia faz com que a profecia aconteça. Tal como Cronos tentou matar os filhos para que os filhos não o matassem, e isso fez com que os filhos o matassem. Foi por isso que Zeus foi lá e matou. Justamente. Tal como a frase do mestre Hugo, né, em Kung Fu Panda. Alguns acabam encontrando o destino tentando fugir dele. Então, São exemplos. São vários exemplos. Tal como o pai de Érico, que manda o filho embora, manda matar o filho para que não aconteça o que foi profetizado, e o filho acaba fazendo tudo aquilo que foi profetizado. Outra coisa interessante para falar sobre esse conto de fada é que, como os pais tentam proteger a menina, então ela acaba ficando inconsciente em dois sentidos, né? Tem uma ambiguidade aí. Ela fica inconsciente porque ela dormiu e apagou e está adormecida, que vira Bela adormecida, e também está inconsciente, se a gente for levar para termos mais práticos, porque ela não tem consciência da realidade. E aí a gente pensa, parece, pelo que o conto passa, que ela só vai ter consciência quando o homem vai lá e beija ela. Só que, novamente, tem que frisar isso. O homem aí só vai estar simbolizando o outro lado. O mesmo valeria se fosse um homem adormecido. A mulher viria e daria consciência a ele. Porque, acho que é válido até citar isso aqui, existe uma teoria de Jung, que é um psicólogo, que ele acreditava que nossa personalidade ela é formada por duas partes, a ânima e o ânimo. São, respectivamente, o feminino e o masculino. Isso também está na Grécia Antiga. Tem o andrógeno, que é o amor andrógeno. O homem e a mulher eram um só e se separaram na criação, e por isso o homem e a mulher sempre se buscam, e por isso o amor é formado daí, e a criação, o filho, a família, tudo é criado a partir do amor entre o homem e a mulher. Isso aí demonstra que o ser humano ele é feito de mais de uma parte. Ele é completo e busca essa completude. Então, o príncipe beijar ela não quer dizer que foi porque era um homem, e sim porque ela buscava a completude, e isso independe do gênero, independe do caso. O fim é o amor e a completude que o amor traz. Ei, vamos falar da Rapunzel? A Rapunzel eu acabei de ler, bora. Bora. Manda bala. A história da Rapunzel começa com um casal, rei e a rainha. A rainha estava grávida e ela estava com o desejo de comer um fruto ou uma alface, depende da versão, enfim. Alguma coisa que ficava do lado oposto do castelo. Ela estava com muito desejo de comer e ela, eu tô grávida, eu preciso comer. Então ela insistiu muito e o rei, o marido dela, foi lá e buscou essa coisa para ela. Dizer que era um fruto. Acontece que esse fruto ficava no terreno de uma bruxa. E o rei pula o muro, rouba esse fruto e leva para a mãe, e ela fica satisfeita. A bruxa fica muito frustrada com isso, porque ele não pediu, enfim, ele invadiu o terreno. E para não amaldiçoar a rainha, ela faz assim, tá bom, tudo bem, a sua esposa queria, então vamos fazer uma troca. Eu te perdoo por ter pegado esse fruto, só que em retorno você vai ter que me dar a sua filha quando ela nascer. E ele, sem saída, faz isso. Então quando a bebê nasce, ele entrega a bebê nas mãos da bruxa e a bruxa passa a criar essa menina. A bruxa leva a menina para uma torre muito alta, cercada de jardins belíssimos, só que sempre muito distante, e lá em cima ficava a menina. A menina cresceu, enfim, e ela nunca cortou o cabelo dessa menina. Então, quando os cabelos dela já estavam crescidos, era o único transporte da bruxa para subir e descer da torre. Não tinha outra saída, não tinha outra janela, era só isso. Aí, um belo dia, passa um rei, quer dizer, príncipe, né, a cavalo, e escuta a Rapunzel cantando. E ele se sente atraído por esse canto, percebe que a bruxa usa os cabelos da Rapunzel para subir e descer, então ele vai lá e faz a mesma coisa.
Rapunzel, joga suas tranças. Ela joga, ele sobe. E assim vai, passa muito tempo. Ela gosta dele, enfim, ficam amigos. A bruxa descobre, fica com muita raiva. E um dia ela engana a Rapunzel. Na hora que o príncipe estava subindo, a bruxa corta o cabelo da Rapunzel. E aí o príncipe cai daquela janela alta, cai nos arbustos, fica cego. E a Rapunzel é levada para um deserto para viver vagando pelo deserto e, enfim, fica lá para sempre. E muito tempo depois, a Rapunzel, vagando pelo deserto, acaba encontrando esse príncipe que, cego, depois de ter ficado cego nos arbustos, também sai pelo deserto a vagar. E aí, quando eles se encontram, a Rapunzel já está com 2 filhos gêmeos, um casal de filhos. E aí, enfim, eles se reencontram e finalmente chega a harmonia, eles vivem felizes para sempre. Aí um puto exemplo que independe do gênero. Ele fica cego e quando ele encontra a mulher, ele vê novamente. Ele encontra a sua visão. Ele encontra um sentido, assim dizer. Exatamente isso, tem esse detalhe. Ela, muito emocionada, quando abraça o príncipe, 2 lágrimas dela caem dos olhos e pegam nos olhos do príncipe. E aí, por essas lágrimas, ele passa a enxergar novamente. Acho engraçado que, às vezes, esses contos também falam um pouco do papel civilizatório do relacionamento. Como se fosse necessário haver uma mudança da parte de alguns dos envolvidos para que o relacionamento dê certo. Então, aparentemente, alguns contos, algumas histórias vão sugerir que, para que um relacionamento dê certo, tenha que haver um certo desenvolvimento pessoal. E algumas pessoas não vão estar tão desenvolvidas para isso, e com seu parceiro ou sua parceira, eles vão encontrar esse certo desenvolvimento para juntos construir algo, construir uma família. Assim como na história do João e Maria, a gente tem aqui de novo a presença da bruxa. E se a gente parar para pensar, a torre não tinha nenhuma saída, não tinha nenhuma janela. A Rapunzel não tinha nenhum contato com o mundo externo. O único contato dela era essa bruxa. E a bruxa, como a gente já trouxe do outro conto, ela é marcada por essa visão não apenas materialista, só que mundana, instintiva, né? E esse era o único contato dela. Então é como se a Rapunzel ela estivesse cega, ela não conhecesse o outro lado da história. Tudo que ela tinha ali era uma bruxa, com tudo que ela representa. Era, enfim, cobiça, inveja, vulgaridade, violência, instinto, tudo isso. E até nesse ponto que a gente vê o maravilhamento de quando ela descobre o príncipe, que ela descobre o mundo exterior, ela sai daquele claustro que ela se encontrava e tem contato com algo que estava fora da sua realidade até então. É a mesma coisa da Bela Adormecida. Alguém que veio ali, mas apesar de que foi o príncipe que representou essa quebra, né, com esse primeiro contato que era a bruxa, vejam que o príncipe só chegou na torre porque a Rapunzel estava cantando. E talvez tenha acontecido ali uma espécie de esgotamento, porque a menina viveu a vida toda só com aquela visão limitante da realidade que era a bruxa, e ela se esgotou, tipo assim, ela em algum momento percebeu que não era só aquilo. É como se o homem, veja o mito de Platão, o homem, ele teve que acordar para aquela realidade ali, sabe? Ele teve que ter essa vontade de se desprender dessas correntes. Eu não sei se necessariamente foi o príncipe que trouxe isso para ela ou isso veio antes. E por meio desse canto de sofrimento, digamos assim, e o príncipe chegou até ela. Acho que a gente pode pensar que o ímpeto por conhecer a realidade estava ali, estava cantando literalmente, mas que sem esse contato, o ímpeto ele provavelmente iria encontrar uma barreira muito grande, né? Ele literalmente não conseguiria realizar a si próprio, ele não conseguiria se concretizar a ponto de fazer a Rapunzel conhecer a realidade, se ele ficasse apenas no canto, né? Então, o canto que foi o último, digamos assim, o último suspiro daquele esgotamento,
foi também o meio pela qual a realidade pôde se aproximar mais e pôde ter esse contato com Rapunzel. Então, o Exato. príncipe aqui, ele representa, né, essa realidade. E aí, por conta do esgotamento dela, é que ele realmente teve a chance de ir lá e da realidade se apresentar, digamos assim, né? E aí a gente vê uma garota que está presa dentro de uma torre, limitada à sua visão interna, ou seja, ela não aceita nada que vem de fora. E quando ela usa o canto, a voz, a linguagem, que é nossa catraca cultural, o nosso motor cultural, ela tem acesso ao que vem de fora. E só assim ela alcança certa libertação. E a presença do príncipe também é interessante, porque não é um homem. É sempre um cavaleiro, um príncipe, o filho do rei, ou às vezes o próprio rei. Essa figura tem sempre um peso de nobreza, um peso de lugares altíssimos, né? Valores nobres, verdades maiores. E a partir do momento que ela encontra esse príncipe, ela passa a enxergar pelos olhos do príncipe, porque até então ela só tinha a bruxa como o olhar. Ela só tinha esse olhar primitivo, esse primeiro olhar, o olhar mundano. Mas a partir do momento que ela encontra o outro, esse outro passa a trazer para ela uma nova lente, né? Um olhar mais profundo, espiritual, enfim. É como se fosse o ideal do mundo das ideias de Platão, né? Mais uma vez trazendo ele. É como se não fosse só o cara, fosse aquele ideal, aquele símbolo onde todas as representações tentam se inspirar para conseguir chegar à perfeição e à beleza. Exato. Mas ao mesmo tempo, o despertar para essa realidade é muito doloroso também. A gente vê isso muito claramente nesse caso, que a Rapunzel ela perde aí uma parte imensa dos seus cabelos, e além disso, ela ainda é exilada aí no deserto para caminhar por um bom tempo. Então não é simplesmente aquele ideal bonito, né, utópico, caramba, olha só, tô conhecendo a realidade. Não, você vai passar por um processo que é doloroso, que é penoso, que vai ter suas consequências, mas que no fundo ele vai servir para integrar o ser total da sua pessoa. Então você não teria condições humanas de continuar na ausência daquela realidade. Você não iria conseguir, no caso da Rapunzel, né, não iria conseguir ficar ali por mais tempo, tendo essa limitação tão grande, apenas pelo ponto de vista mundano da bruxa. Então ela precisava de algo a mais, ela começou a cantar e aí entra toda essa cascata de eventos. Mas sem isso ela não poderia realmente atingir a sua autenticidade, assim, ela não poderia atingir sua singularidade. E ela não esquece, né? Ela, quando a bruxa corta os cabelos, ela não retorna aos pés da bruxa. Assim, ela sai vagando pelo deserto, só que ela vai chorando. Vai chorando a memória do príncipe, a memória desse outro mundo que ela conheceu e já não consegue mais viver sem ele. Engraçado que ela não volta pra bruxa porque ela cortou o elo entre ela e a bruxa. Quase como cortar o cordão umbilical entre ela e a família, entre ela e a mãe. É como se elas estivessem agora separadas. E daí, essa dor da separação, que apesar de a gente poder considerar que é quase uma relação abusiva ali, mas essa dor da separação que vai trazer o desenvolvimento. Isso que é que tu falou foi muito foda. Sobre como a dor, a mudança de perspectiva só vem com a perda da dor, com a queda que o príncipe vai ter da torre. E lembra também o quê? Ivan Illich, né? Que apenas a morte vai mudar nossa perspectiva. Tá tudo ligado, pô. Tá tudo ligado. Tudo interligado, tudo interligado. Então, e quanto à cura? Talvez tenha o mesmo significado que vocês trouxeram aí da dor. Porque a lágrima dela era uma lágrima sofrida. Uma lágrima de dor, né? Não necessariamente lágrima de emoção. Não especifica ali que ela ficou feliz por ter encontrado o príncipe, então ela começou a chorar. Não, a ideia é que ela vinha chorando durante todo aquele percurso. Chorando amarguradamente a sua saudade ou a sua tristeza, enfim. E essa lágrima dolorosa é que cura a visão do príncipe. É como se ela curasse a si mesma e curasse o outro. Não, mas
parando para pensar, até isso é um elemento bem interessante da gente ver em outros cantos também, não apenas na literatura. Mas, por exemplo, talvez o Gelson conheça um pouco mais em relação aos jogos de RPG. Nos jogos de RPG a gente tem sempre a ideia de um personagem que ele tem acesso a vários itens, de armadura, de escudos, armas, enfim. E muitas vezes o que aparece nesses jogos são alguns itens que são lágrimas de um ser específico. Então, as lágrimas desse ser específico, que geralmente são muito fortes, são monstros, elas têm uma característica de cura. E aí a gente acaba vendo esse paralelismo, né? Tanto nos contos de fadas agora, com o caso da Rapunzel, mas também isso é algo que se incrustou na nossa cultura e aparece em outras formas de expressão também. Pode crer. Tanto que eu tô jogando agora uma campanha de D&D, que é um sistema, e que existe um item chamado a Lágrima de Tyr. Tyr é um deus, que é o equivalente a Odin no mundo de D&D, e essa lágrima é a conexão, é a única conexão que existe entre o celestial, esse deus, e os humanos e a Terra. Essa lágrima que cura tudo, cura todas as pessoas. E é ela que mantém o único pingo, lágrima, o único pingo de fé que há ali. Tá vendo, boy? Tudo conectado. Pô. E pra dizer que tá tudo mais conectado ainda, a gente pode perceber que a Rapunzel não tem culpa de nada. Ela é a pessoa que tem menos culpa nessa história, pô. Isso foi tudo produto de quê? Da mãe impulsiva, do pai que desobedeceu a lei da região, que não era pra entrar naquele jardim. E é ela que tem que pagar por tudo. Ela, mais uma vez, como já falei umas 500 vezes gravando o podcast, ela, mais uma vez, vai ser o bode expiatório. Ela é aquela que não tem culpa de nada. E ela que vai ter que pagar tudo pra conseguir a liberdade, pra conseguir desenvolver, pra conseguir... E isso é um ponto interessante porque dá para ver que ela é o produto de todas as escolhas, de todas as histórias que aconteceram antes dela. Ela não tem culpa de nada daquilo, mas ao mesmo tempo ela é agente da história dela. Ela não fica parada em relação a tudo que acontece ao redor. Ela é produto do que aconteceu antes dela, mas ela também é agente do meio que ela está. E se não fosse isso, ela não conseguiria tudo que acontece na história, ela não conseguiria esse desenvolvimento, esse encontro que a gente não falou até agora. O que já difere do caso da Bela Adormecida, né? Ela justamente teve... ela perdeu toda a capacidade de agir por si mesma, e por conta disso que ela passou por o que ela passou. Provavelmente, se ela não tivesse sido tão super protegida, digamos assim, ela conseguiria ter maiores chances de sucesso em desenvolvimento, falando assim, né? Isso aí parece mais a vida real do que um conto de fadas. A nossa história é feita de encontros, desencontros, caminhos cruzados, eventos aleatórios, eventos intencionais, mas quando chega em você, a responsabilidade é só sua. O único agente da sua vida é você. Então, para finalizar, né, o nosso assunto, muita gente fala sobre contos de fadas, assim, apesar da gente estar discutindo aqui, ele é um tema muito discutido, inclusive na academia, né, pela filologia, pela filosofia, pela linguística, etc. E um dos comentadores fundamentais desse assunto foi o próprio J.K. Chesterton. No seu livro A Ortodoxia, tem um momento que ele está falando sobre o que ele caracteriza ser a Terra dos Elfos, né, que é como ele chama, por exemplo, o Reino Encantado, que é a realidade paralela, digamos assim, onde todas essas histórias acontecem. Então ele diz assim: não me interessa, porém, nenhum dos estatutos da Terra dos Elfos isoladamente. Interessa-me apenas o espírito da totalidade da sua lei, o qual aprendi antes mesmo de saber falar e que ainda hei de conservar quando não puder mais escrever.
Interessa-me determinada maneira de encarar a vida, maneira essa que aprendi nos contos de fadas e que desde então foi serenamente corroborada pelos fatos mais simples da vida. Então, esse foi mais um episódio do Caminho do Irmã. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa sobre as maravilhas dos contos de fada. Gostaríamos que vocês curtissem nossa página, _Caminho de Guermantes, lá no Instagram. E lá você vai poder encontrar o link para o nosso site, também o nosso podcast aqui no Spotify ou no Anchor, onde você desejar. E é isso. Próxima semana, com mais um tema e muito mais literatura.